nucleotídeo. Vários nucleotídeos juntos, vários é maneira de dizer. Inúmeros nucleotídeos juntos é que vão formar ou DNA ou RNA, dependendo de cada caso. Vamos ver primeiro a estrutura do DNA. Observe como é que funciona. No DNA, o açúcar é a desoxirribose. O ácido, claro que é o ácido fosfórico. E bases nitrogenadas, temos dois esquemas. As bases purínicas e as bases pirimidínicas. Purínicas são adenina e guanina. Pirimidínicas são citosina e timina. Já na estrutura do RNA, mudou o açúcar. O açúcar é a ribose. O ácido continua o ácido fosfórico. As bases purínicas, as mesmas, adenina e guanina. Agora, nas bases pirimidínicas, temos uma troca. Agora temos a citosina e a uracila. Está aqui a ribose. Repara que ela é um anel pentagonal e que existem ao todo 5 carbonos. Ou seja, a ribose é uma pentose. A desoxirribose também é uma pentose, só que ela perdeu um oxigênio, por isso desoxi, está sem um oxigênio, desoxirribose. Essa vai aparecer no ácido desoxirribonucleico, a DNA. O que nós precisamos ver agora? As bases nitrogenadas. Repare a estrutura cheia de nitrogênios. É o nitrogênio que vai conferir a elas o caráter básico. Esta primeira é a adenina, que tem um duplo anel. A próxima é a guanina, também de duplo anel, mais a citosina, que é de um anel único, a uracila, também de um anel único, e finalmente a timina, que também é uma base de um anel só. Bem, mostramos a você, por alto, essa parte não precisamos aprofundar muito em química, o esquema dos ácidos nucleicos. O próximo assunto é mais próximo de nós também, de uma certa maneira. Vamos estudar os açúcares. Afinal de contas, açúcar é, sem a menor dúvida, uma biomolécula. São poliálcois aldeídos, ou poliálcois cetonas. Espera aí, pode parar. Poliálcool aldeído. Ah, entendi. Poliálcool tem muitas hidroxilas. Aldeído tem uma carbonila aldeídica. Ou então, poliálcool cetona. Muitas hidroxilas e uma estrutura de cetona. Não foi tão difícil assim. Aparenta que é complicado, mas é só ter calma e separar as partes que você entende. A grande estrela dos açúcares, glicose. Glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Eu não preciso nem perguntar, que todo mundo sabe de cor. Glicose, biologia, C6H12O6. Todo mundo sabe isso. E a glicose, repara na estrutura da glicose, lá em cima. Lá em cima é uma carbonila aldeídica. Então, se eu quiser, eu posso chamar a glicose de uma aldose. Vamos ver outro açúcar, então? A frutose. A frutose também é C6H12O6. Repara ali que ela também tem uma carbonila, mas a carbonila não está na ponta, a carbonila está no segundo carbono. Logo, carbonila de segundo carbono, isso é uma carbonila cetônica. A frutose é uma polihidroxicetona, ou seja, eu posso chamar a frutose de uma cetose. Então, olha como é que ficou o esquema. Glicose, aldose, porque é polihidroxialdeído. Frutose, cetose, porque é uma polihidroxicetona. A glicose é encontrada em pequenas quantidades nas frutas e vegetais, como nas uvas e cebolas, e junto com a frutose é um dos componentes principais do mel. A glicose livre não é um açúcar natural comum, mas é produzido comercialmente a partir do amido. A frutose é encontrada em frutas, vegetais e mel. A galactose, combinada com a glicose, é encontrada no leite. Outros monossacarídeos incluem a manose, a pentose e a ribose. A sacarose é o disacarídeo mais comumente usado e é extraído comercialmente da beterraba ou da cana-de-açúcar.
que, embora esteja presente nas frutas e vegetais, sua principal fonte na nossa dieta é o açúcar de mesa, que tem 99% de sacarose pura. Você escutou então um monte de nomes de açúcares, mas o que eu quero te dar é uma outra dica. A outra dica é a seguinte: você pode chamar genericamente os açúcares de carboidratos. E todo mundo que leu ou fez uma dieta um dia já escutou esse nome carboidrato. Sabe de onde é que vem o nome carboidrato? Pega a fórmula da glicose: C6H12O6. Tem carbono? Carbo. Agora olha o final: H12O6. H12O6 não é como se fossem 6 moléculas de água? Então, carbono e água, carboidrato. Está aí a origem da palavra. O que nós vamos estudar agora? Bom, terminamos os açúcares. Vamos estudar os lipídios. E olha, se você olhou bem para mim, de lipídios, eu entendo. Lipídios são ésteres de ácidos graxos com álcoois lipidogênicos. E o que é um álcool lipidogênico? Eu só vou traduzir a palavra para você. Lipido, lipídio, as gorduras, os óleos. Lipidogênico, gênico vem de gênesis, o começo, a criação, a origem, origem. Lipidogênico, que dá origem a lipídios, que dá origem a coisas gordurosas. Álcool lipidogênico. Perfeito? O tipo mais importante de lipídios são os glicerídeos ou glicéridos. Vamos à definição? São ésteres de ácidos graxos, em que o álcool lipidogênico é o glicerol ou glicerina. Todo mundo que tem um avô mais idoso, um tio com mais idade, já ouviu dele que ele está preocupado com os triglicerídeos do exame de sangue. É isso que nós vamos estudar? É isso que nós vamos estudar. O álcool é a glicerina, que é um álcool de 3 carbonos, é o propanotriol. E você tem ácidos graxos combinados ao propanotriol. Espera aí. Ácido graxo é o ácido de cadeia longa, simplesmente isso. Combinado com álcool. Ácido com álcool, éster mais água. Ou seja, os glicerídeos são ésteres. Como tem 3 hidroxilas do glicerol, você pode ter os monoglicerídeos, os diglicerídeos e os triglicerídeos. Olha só, um monoglicerídeo só tem uma estrutura de éster. Repara aquele R ali? Aquele R é uma cadeia longa, uma cadeia com muitos carbonos. 516, como só apareceu uma vez, monoglicerídeo. Olha um diglicerídeo. Diglicerídeo aparecem 2 vezes as estruturas de éster. E, finalmente, num triglicerídeo, aparecem 3 vezes as estruturas de éster. Ou seja, nada complicado, nada de difícil. Está na hora de nós encerrarmos a nossa aula de biomoléculas e eu vou te dar as nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica de estudo para você é que é responsabilidade sua fazer o link, juntar a biologia e a química. Você deve assistir a aula de biologia com olhos e ouvidos de químico. E deve ouvir e assistir a aula de química com olhos e ouvidos de biólogo. Só aí você vai conseguir integrar, juntar os conhecimentos. Porque, na verdade, não existem conhecimentos. Existe um conhecimento só. Não existem vários saberes. Todos os saberes são um saber só. E a finalidade de tudo é a melhoria da vida para o homem. Se a ciência não tiver como alvo final o homem, ela não vale nada. Até um próximo encontro. Na aula de hoje estudamos as biomoléculas. Biomoléculas são, genericamente, todas as moléculas que entram na composição da vida. Falamos sobre proteínas. O que você não pode esquecer de proteínas? Proteínas são encadeamentos de alfa-aminoácidos. E estudamos os açúcares.
Nos açúcares você tem que lembrar fundamentalmente da definição: polihidroxialdeído, polihidroxicetona, as ideias de aldoses e cetoses. Até a próxima aula! Professor, professora, a dica que eu dei para o aluno é a dica que eu tenho que dar para você. Nós precisamos conversar mais com o nosso colega de biologia para que nós possamos ajudar a ele e que ele possa nos ajudar. Que as aulas de um e de outro sirvam de motivação para um e para o outro e que não crie aquele clima de, meu Deus, lá vem o professor de química falar de biologia, ou lá vem o professor de biologia falar de química. Por que eles não se entendem, cada um ensina uma matéria? Nós precisamos passar que não existe uma matéria, que o que existe é o conhecimento. O que existem são visões diferentes de um mesmo assunto. Integrar é nossa missão. Bom trabalho.